preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde Olá, tudo bem? Nosso último encontro. Se você não está entendendo por que eu disse último encontro, é porque você não deve ter assistido os outros 2 vídeos nos quais a gente fez e lançou na quarta-feira. Eu sou o pastor Binho Oliveira e eu fiz uma série de 3 temas, 3 encontros, dividindo a Bíblia com a igreja de Santo André, a igreja central de Santo André, e com você que está assistindo. Então, hoje é o nosso último encontro. Eu quero dizer que para mim foi um privilégio. Agradeço ao pastor Milanelli, agradeço ao Julimar que me convidou, porque me fez bem compartilhar a mensagem de Deus com vocês, me fez bem orar com vocês. E, lógico, o último dia, o último encontro, então já vou fazer a oração. Se você passou rapidinho, fica, porque hoje eu vou falar sobre os últimos momentos de um dos maiores autores da Bíblia. Seus últimos momentos. Então, vai valer a pena você ficar, assistir, e se você achar que é interessante, compartilhar com as pessoas, para que outras pessoas também possam ter um encontro com Deus. Vamos para a oração? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor veio falando conosco a cada quarta-feira. O Senhor falou conosco através daquela história da viuvinha.
o Senhor falou conosco através da história de Zaqueu, e agora nós te pedimos que o Senhor nos ilumine para entender as palavras, as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas. Palavras de graça, palavras que nos motivam, palavras que nos tiram do foco do problema e nos colocam no foco da solução. Nos ajuda a sermos parecidos com Ele. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E possivelmente você conhece o texto se você é cristão. Se você ainda não é cristão, eu vou te dar o contexto logo após a leitura. Se você está começando a entender o mundo da Bíblia, começando a vir na igreja, então, escuta o texto, eu vou ler e logo depois eu dou o contexto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Parou? Olha aqui para mim. Tira o olho da sua Bíblia, se ela estiver aí pertinho da TV, ou se ela estiver pertinho da sua mesa, do desktop. Olha o que eu vou te dizer. Esse texto foi escrito pouco tempo antes de Paulo morrer. Paulo escreveu um terço da Bíblia. É de Paulo que vêm palavras e frases marcantes que direcionam a nossa compreensão sobre quem é Cristo e o que Ele veio fazer por nós. É de Paulo aquela frase que o viver é Cristo e o morrer é lucro, entende? Então, Paulo é um personagem central no cristianismo. Você deve saber disso. E ele é um personagem também central na minha vida. Quando eu estudei esses versículos, eu abri minha compreensão sobre a dor que o apóstolo Paulo estava vivendo aqui. Porque se você voltar um pouquinho, e você der uma olhada no capítulo 1, no livro 1 e no livro 2 de Timóteo, você vai ver que Paulo está sofrendo e Paulo está preso. Paulo está escrevendo cartas de recomendação a Timóteo para que Timóteo possa ser um pastor melhor. Porque o apóstolo Paulo era o pai espiritual de Timóteo. Então, ele queria que Timóteo desse certo. Então, ele escreve a carta. E Paulo está preso aqui. Está preso em uma prisão romana, de altura ali por volta de 1,5 metro de altura. Durante o dia, um calor infernal, porque ela é feita de pedras. E à noite, um frio. Paulo está ali na faixa dos seus 80 para 90 anos. Paulo está sofrendo, gente. É tanto que nos versículos posteriores, ele pede para Lucas, que era médico e amigo pessoal de Paulo, que levasse para ele coberta e também os livros para ele ler. Paulo, percebendo que já estava com idade avançada, Paulo, percebendo que estava preso e conhecedor da jurisdição romana, ele sabia que os dias dele estavam chegando e ele possivelmente ia ser morto. E ele mostra isso no próprio texto, no próprio contexto e texto. Acompanha comigo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. É um termo do sacrifício que acontecia no santuário dos israelitas. Essa palavra libação tem a ver com o sacrifício que era feito dos cordeiros. Então ele olha para a sua vida e diz: olha, eu estou sentindo que eu vou ser sacrificado. Vou ser sacrificado em nome do Evangelho. Vou ser sacrificado em nome de Cristo Jesus. Uma coisa boa para explicar para vocês, se você ainda não sabe. A palavra evangelho vem do grego, evangelho, que quer dizer boa notícia. E a boa notícia é que Jesus morreu por nós. Então, Paulo fala, olha, eu estou percebendo que eu vou morrer. E aí ele utiliza um termo náutico. Ele diz assim, e o tempo da minha partida é chegado. Esse termo, partida, ele também é utilizado na navegação, que é o termo que se refere à partida do barco. Momento que o laço é desfeito e o barco vai se distanciando em direção a águas mais profundas. Paulo olha e no primeiro versículo, que ele prevê que vai morrer, ele diz que está tranquilo. Ele diz, olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Aí vem a minha pergunta para nosso último encontro. Como é que um camarada que pregou o evangelho como Paulo pregou, uma pessoa que escreveu um texto da Bíblia, um homem que deixou textos profundos que nos ajudam a compreender nossa relação com Deus, pode estar tranquilo em relação à morte? Como é que ele não está chateado? Porque Paulo está preso. Sabe, ele não podia estar dizendo assim, mas gente, como é que pode? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou pregando o evangelho, plantei igrejas, eu já sofri naufrágios, eu já fui açoitado, eu já fui mordido por cobra, e eu ainda estou aqui. Vou ser morto. Cadê Deus? Um tempo atrás eu estava em Belo Horizonte, entrei num ônibus para me deslocar de um ponto a outro. Entrou naquele mesmo ônibus uma mulher pequena, os cabelos não arrumados, e ela gritava palavrões, ela gritava coisas horríveis, e o que mais me estranhava e que mais me causava repulsa não era só os palavrões dela, era ela xingando Deus. E ela dizia, se Deus existe, eu não passava por isso. Se Deus existe, não acontecia isso. Eu odeio a Deus, eu odeio a Deus. Eu quero que Deus se exploda, eu quero que Deus... E ela começava a xingar. Eu já estudava teologia nessa época, olhava para aquela situação e me sentia completamente incapaz de responder as perguntas daquela mulher, porque não eram a resposta que ela precisava, mas sim a solução dos seus problemas. Paulo passa a vida inteira falando de Deus, e o que ele recebe? Uma prisão romana e um martírio próximo. E aí eu fico me perguntando, como Paulo consegue chegar no final da vida mantendo a fé? E ele mesmo responde, nos provocando no versículo 7, ou melhor, provocando Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 3 partes importantes dessa breve reflexão. A gente vai ter combate, a gente vai estar sempre correndo, e no meio de tudo isso, a gente precisa guardar a fé. Pergunta que faço para você, que tipo de combate você está tendo? Que tipo de carreira você está correndo? E que tipo de fé você está guardando? As pessoas combatem outras pessoas, as pessoas correm corridas para alcançar prêmios que não têm a ver com o evangelho, e ainda guardam uma fé que não é em Cristo Jesus, é em coisas, em títulos, em posses, em status. Paulo olha para tudo isso e declara na sua carta ao seu discípulo mais novo que ele não deveria colocar sua vida nesses pontos, mas deveria colocar sua vida nos pontos maiores de Cristo Jesus. E ele dá sequência dizendo, já agora a coroa da justiça, é por isso que Paulo correu. A coroa da justiça vai me dar por um reto juiz. Veja, Paulo confia em quem vai entregar a coroa. E não vai dar somente para mim. Olha Paulo sendo generoso. Ele não está focado nele. Ele sabia que a vida dele aqui neste mundo não era só a vida dele. Era um plano sobrenatural. Todas as coisas estavam acontecendo. Nesse exato momento existe uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Nesse exato momento nós estamos vivendo uma batalha que nos cerca como todos. Uma batalha que mexe com o universo inteiro. Não é só você. E talvez eu precise dizer, até me preocupo, mas preciso dizer, talvez você precise baixar um pouco a bola, porque você não é a última bolacha do pacote. O que eu quero dizer com baixar a bola? É parar de olhar tanto para si e começar a olhar para ele. Olha o testemunho de Paulo. Se alguém poderia dizer, se alguém poderia clamar, seria Paulo. Veja, Jó faz isso no seu livro. Jó era um homem justo, mas Jó não teve a influência que Paulo teve. Ele não pregou tanto como Paulo pregou. Ele não viajou tanto como Paulo viajou. E Paulo está tranquilo, ele diz, eu estou tranquilo. Por quê? Porque mesmo se eu morrer, a coroa da justiça vai me ser entregue por um reto juiz. E aí eu lembro aquela frase que eu falei no começo desse vídeo. O morrer é Cristo. Ou melhor, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou ver Cristo quando voltar e Ele vai me dar uma coroa. Queridos, amigos da Central de Santo André, amigos que estão assistindo esse vídeo, gente, a gente corre tanto,
A gente busca tanto. Nesse exato momento, é quarta-feira, esse vídeo está entrando no ar, vocês estão correndo para poder pagar as contas, vocês estão correndo para poder educar os filhos, vocês estão buscando estudar a Bíblia com alguém, vocês estão orando para resolver os problemas pessoais, emocionais, psicológicos. A vida é uma batalha, é muita luta. E aí, se você não tiver algo maior do que você, um propósito maior do que você vai se perder. Paulo lutou, sofreu, batalhou, mas ele tinha um propósito maior do que ele. Ele encontrou esse propósito. Melhor, esse propósito encontrou ele. Esse propósito encontrou ele na viagem que ele fazia na estrada de Damasco. Jesus o foi buscar, como Jesus te foi buscar. Jesus é nosso propósito maior. Agora levanta a cabeça. Já que eu pedi para baixar a bola, eu te peço, levanta a cabeça. Olha para Cristo. Olha para Ele. Quanto mais você olhar para Ele, menos você vai ver as dificuldades deste mundo e mais você vai suportar. Porque logo, logo, Cristo vai voltar e Ele é um reto juiz e dará uma coroa para mim e para você. E assim como vai dar para Paulo. Que tal eu, você, junto com Paulo, esperarmos na doce esperança, a despeito dos problemas, inclusive da morte, a breve volta de Jesus? Se você aceita fazer isso, eu te convido a fazer algo simples. Coloca a mão no teu coração aí. Sente ele batendo. E vamos pedir para que Deus cuide desse coração. Que Deus o abençoe. Oremos. Senhor Deus, abençoe cada pessoa que está assistindo este vídeo. Abençoe cada pessoa que está com a mão no seu coração. Trabalhe no coração deles. E no meu também. Nos usa, Pai, para termos a alegria de anunciar a boa notícia que o Senhor morreu por nós e vai voltar para nos salvar deste mundo que não vale a pena viver e estar. Fica, Pai, conosco. Abençoa a próxima pessoa que vai vir na próxima quarta para compartilhar a Bíblia conosco. Em Teu nome nós oramos. Amém. Para mim foi um privilégio estar com vocês. Na próxima quarta-feira, um novo personagem aparece aqui. E aí a gente continua todo dia crescendo em graça com o Senhor Jesus. Um grande abraço. Pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Com seu sangue, Deus conhece nós.